Num vídeo anterior, falamos sobre a lei de Stevin e admitimos que a pressão sobre o nível d'água era zero. Mas será que é verdade? Ok, vamos conferir. É só colocar um manômetro aqui na superfície. E o ponteiro nem mexe. Agora, coloca ele aqui H metros abaixo. Agora o ponteiro mexeu. Tem pressão. A gente sabe até calcular o valor. É gama H. Bom, a gente está medindo com um manômetro, então a pressão medida é a efetiva. Vamos ver como funciona o manômetro. Está aí o manômetro visto de fora e está aí o manômetro visto de dentro. Tem ali um tubo curvo, conhecido como tubo de Bourdon. Provavelmente esse é o tipo de manômetro mais usado na indústria. É o manômetro tipo Bourdon. O tubo de Bourdon funciona como uma língua de sogra. Fica curva quando não está sendo soprado. Quando uma pressão é aplicada, o tubo vai querer desenrolar, como acontece com a língua de sogra. Vamos fazer uma mudança no tubo de Bourdon. Vamos fechar e selar sua extremidade aberta. Fazemos isso no nível do mar. Damos nele uma viradinha e fechamos. Dentro do tubo de Bourdon reina a pressão de 1 atmosfera, porque estamos no nível do mar, né? Então marcamos na escala para o ponteiro indicar 1 atmosfera. Olha aí como ele trabalha. No nível do mar, ele marca 1 atmosfera. Mas se a gente subir a montanha, a pressão externa vai diminuir. Então o tubo vai querer esticar e o ponteiro vai mostrar que a pressão atmosférica diminuiu. A experiência de Torricelli nos permite medir o valor da pressão atmosférica. Vamos precisar de um tubo fechado numa das extremidades, de uma cuba e, é claro, de mercúrio líquido. Enchemos o tubo com mercúrio até o topo, colocamos o mercúrio na cuba, aí estão tubo e cuba com mercúrio dentro, aí nós fechamos a extremidade aberta do tubo, mergulhamos essa extremidade na cuba com cuidado para não deixar o mercúrio sair e mesmo assim o nível de mercúrio vai baixar dentro do tubo, deixando atrás de si o que é? Nada, apenas o vácuo. Oh, professor, não, tem pressão de vapor. É verdade, mas a pressão de vapor é tão pequena nas condições normais de trabalho que eu vou admitir que é vácuo, quer dizer que a pressão absoluta aí dentro é zero. Mas a gente vai ter que voltar a este assunto noutro vídeo. Quando essa experiência é feita ao nível do mar, num dia de sol, a altura H dá 760 milímetros. Então, eis o que temos. O ponto A, em que a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica, o ponto B, em que a pressão absoluta é igual a zero, e a altura entre eles igual a 760 milímetros. O peso específico do mercúrio é igual a 136 mil newtons por metro cúbico. Então, escrevendo a lei de Stevin para esse caso e substituindo os valores, encontramos o valor da pressão atmosférica absoluta ao nível do mar, 103.360 pascals, ou, se você preferir, 0,1033 megapascal. Só a título de informação, a IUPAC, que é a sigla para International Union of Pure and Applied Chemistry, estabeleceu a atmosfera padrão, igual a 101.315 pascals. Mas para nossos objetivos, a gente estabelece que, ao nível do mar, a pressão atmosférica absoluta é igual a 0,1 megapascal, que equivale a 10 metros de coluna d'água. Aí está o barômetro aneroide registrando 0,1 megapascal para a pressão atmosférica ao nível do mar, ou 1 bar, que é outra denominação utilizada na prática para a pressão. Se a gente subir a montanha, o barômetro vai registrar um valor menor para a pressão atmosférica. Se a gente aplicar a lei de Stevin, dá para a gente achar o valor dessa nova pressão. Ah, professor, não está certo? A gente está admitindo que o ar é incompressível? Na verdade, estou sim. Dá certo para pequenas altitudes, até uns 3.000 metros, e para aplicações usuais da engenharia. Claro que existem alguns casos em que a gente tem que ser mais preciso, mas em geral dá para admitir essa incompressibilidade. O peso específico do ar é muito menor que o da água, uns 12 newtons por metro cúbico. Então a gente escreve essa expressão aí para calcular a pressão atmosférica numa dada altitude, em pascals.
ou essa para achar em megapascals, ou essa para achar a carga piezométrica em metros de coluna d'água. Mas vamos ficar nas altitudes até 3.000 metros. Agora vamos ver essa bomba daí. Sua altura de sucção é limitada, porque a pressão absoluta aqui em cima não pode ser menor do que zero. Ô, professor, não está certo. Está esquecendo uma coisa. A pressão não pode ser menor que a pressão de vapor do líquido bombeado. Tá certo de novo, mas a gente fala sobre pressão de vapor no outro vídeo. Tô devendo mais um, vai anotando aí. Se a bomba está instalada no nível do mar e for aplicada a Lage-Stevin, a gente acha o valor limite para H. A pressão atmosférica absoluta é 100.000 pascals e o peso específico da água é 10.000 newtons por metro cúbico. Então, o H máximo será 10 metros. Aí está, mas é um valor teórico. Na prática, ele será menor, porque a gente tem que descontar a pressão de vapor da água, as perdas de carga. A gente vai ver isso tudo em outros vídeos. Mas agora, vamos fixar uns conceitos importantes. Na engenharia, é raro a gente tratar de pressões absolutas, somente em casos muito específicos. Então, em geral, a gente diria que, no nível do mar, a pressão é zero. Estamos tratando de pressões efetivas, que são as pressões que o manômetro mede. Na entrada da bomba, a pressão seria zero, mas a gente não fala assim. A gente diz que a pressão é menos 0,1 megapascal. Novamente, estamos falando de pressão efetiva. Está aí o manômetro Bourdon, que a gente usa para medir a pressão. Na verdade, a pressão efetiva. E está aí o barômetro aneroide, que a gente usa para medir a pressão atmosférica absoluta. Preste atenção nesse esquema. Aqui no azul está vazio, não tem gás nenhum. A pressão absoluta aqui é zero. Vamos abrir para a atmosfera. Aí a gente atinge a pressão atmosférica absoluta. É a partir daqui que a gente começa a contar a pressão efetiva. Quer dizer, quando a pressão medida pelo manômetro é igual à pressão atmosférica absoluta, então ele mede zero. Em consequência, no vácuo total, o manômetro, que neste caso será um vacuômetro, vai medir menos pressão atmosférica absoluta. Quando a pressão efetiva é P, a pressão absoluta será igual a P mais pressão atmosférica absoluta. A pressão absoluta é sempre maior que zero, ou no mínimo igual a zero. A pressão efetiva será maior que zero quando for maior que a pressão atmosférica absoluta, ou menor que zero quando for menor que a pressão atmosférica absoluta. Então, acho que a gente falou o mais importante que tem a respeito de pressões absolutas e efetivas. Quer mais? Calma, a gente vai ver nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Acione o sininho para ficar sabendo de nossas novas publicações.